Nesse momento nós vamos estudar o capítulo 3 do Princípio Divino, a consumação da história humana. Aqui nesse capítulo temos que entender como a história se iniciou, como foi o passado da história e qual é a sua meta final. Então vamos à consumação da história humana. Desse versículo bíblico aqui, 2 Pedro 3 a 12, diz assim: nos últimos dias os céus se abrasarão e dissolverão e se fundirão em fogo. Mateus 24 a 29. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Com a chama do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo restarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Então, como esses versículos bíblicos vão acontecer? De forma literal ou simbólica? Então, precisamos analisar, porque primeiro está dizendo, tudo vai se acabar com fogo. Esse fogo é literal ou simbólico? O sol e a lua perderão sua luz, literal ou simbólico? As estrelas vão cair do céu e também os mortos serão ressuscitados e arrebatados. Precisamos resolver esse problema. Então devemos primeiro responder certas questões sobre a finalidade de Deus ao criar a sua criação. Com que finalidade Deus criou? A queda humana. Com a queda, o que foi que se perdeu? E a providência da salvação, como Deus está trabalhando ao longo da história para restaurar e para salvar o homem. Primeiro, a primeira sessão entramos aqui na realização da finalidade da criação e a queda humana. Então devemos, neste momento, pensar com que finalidade Deus realmente criou a sua criação. A motivação de Deus ao criar é que Deus então desejou sentir alegria, mas ele precisava de um objeto de alegria. O homem, ele é o objeto substancial para dar alegria para Deus. É claro que o homem com seu livre-arbítrio, mas com sua porção de responsabilidade, o homem vivendo com esse livre-arbítrio e responsabilidade para dar alegria a Deus. Isso nós vemos lá. Então, na queda humana, Deus cria o homem, mas o homem tem livre-arbítrio, mas tem força do princípio, mandamento, mas também sua responsabilidade. Sem a vida de acordo com a vontade de Deus, o homem não pode tornar-se objeto para a alegria de Deus. Então, se Deus destrói o universo e o homem, como pode sentir alegria? Então, a finalidade da criação é essa realização. Como o mundo deveria se tornar para dar alegria a Deus, para realizar a vontade de Deus. Então, quando nós pensamos na finalidade da criação, o homem para dar alegria a Deus, como Deus criou. Então, Deus criou o homem com mente e corpo, e o homem deveria se aperfeiçoar, ou seja, realizar o fundamento de 4 posições, frutificar e crescer, centralizado em Deus. Então, esse homem que se torna o templo de Deus, que Deus habita nesse homem para a alegria de Deus. Essa foi a forma como se iniciou a história. Esta foi a finalidade pela qual Deus criou. Então, a realização da primeira bênção. E depois a realização da segunda bênção. Deus criou o homem para que o homem pudesse, então, formar uma família verdadeira, gerar os filhos, sociedade, nação e mundo. Realizar uma sociedade sem pecado, reino dos céus. E assim, se tornaria uma imensa família centralizada nos mesmos pais, ou seja, em Deus, realizando o reino dos céus, e esse reino dos céus tem a forma de um homem ideal, e no reino dos céus, da mesma forma, como a direção do nosso cérebro passa para todo o nosso corpo, no mundo ideal, a direção de Deus seria para toda a humanidade, todos atenderiam a Deus como Pai, Deus como vertical, e aqui a sociedade como horizontal, e depois o homem tendo domínio de amor sobre toda a criação. Então esse homem aperfeiçoado tem que subjugar o mundo natural através de uma ciência altamente desenvolvida aqui na Terra, com um ambiente social imensamente agradável para todos. Esta foi a finalidade
pela qual Deus iniciou a história. Mas, como nós podemos saber? Com a queda, o homem, então, com mente e corpo, se une a Satanás. O homem decaído se tornou a moradia de Satanás, formou um só corpo com Satanás, tem natureza decaída, as pessoas vivem no inferno na terra, e se elas vivem no inferno na terra, depois da sua morte, ela transmigra para o inferno no mundo espiritual. Então, assim foi estabelecido o mundo decaído, o mundo da má soberania, em vez do mundo da soberania de Deus, em vez do reino dos céus aqui na terra. Então, esse homem no inferno na terra tem vivido incapaz, ele tem sido incapaz de estabelecer um bom relacionamento horizontal entre si. Por quê? Porque o primeiro relacionamento com Deus foi rompido. E desta forma, os homens, eles vieram se comprazer em atos que prejudicam o seu semelhante. Porque não pode sentir as dores e as dificuldades uns dos outros. Então se realizou o inferno na terra. Mas qual era o primeiro plano original de Deus? Reino dos céus, mas se realizou o inferno na terra. Então, desta forma, como nós podemos perceber, esses versículos bíblicos de João 12:31, o príncipe deste mundo, então está dizendo que Satanás se tornou o príncipe deste mundo. João 4:47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me escutais, porque não sois de Deus. Mateus 12:33, Jesus em certa ocasião chama as pessoas raça de víbora. E João 8:44, Jesus disse, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, porque eu vim em nome do meu Pai. Vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Então esse mundo se tornou o mundo da má soberania, da soberania de Satanás, em vez do mundo da soberania de Deus. Mas Deus, ao longo da história, está trabalhando, realizar o seu plano original, o seu plano ideal, que Deus então tinha idealizado desde o princípio. Como nós podemos perceber que esse mundo de pecado se tornou o mundo da tristeza de Deus, Gênesis 6:6. E o Senhor arrepende de ter havido criado o homem sobre a face da terra. E isso pesou no seu coração. Por quê? Porque Satanás se tornou Deus deste mundo. Porque estabeleceu a soberania de Satanás. Em 2 Coríntios 4:4 está escrito, Deus desse mundo cegou a inteligência dos incrédulos. Então, ao invés do mundo da boa soberania, realizou-se o mundo da má soberania. Seção 2. A providência da salvação. Então, depois que o homem pecou, se fez necessário estabelecer a providência da salvação. Quem é que precisa de salvação? Quem tem pecado. Quem não tem pecado não precisa de salvação. E desde quando se fez necessário a salvação? Desde que Adão e Eva pecou no jardim do Éden. Então, quando nós analisamos, este mundo pecaminoso se tornou a tristeza de Deus do homem. Então, Deus ao criar, Ele criou para a alegria de Deus. O universo, o mundo, o homem foi criado para a alegria de Deus. Mas com a queda, se tornou a tristeza de Deus. Então, se esse mundo pecaminoso continuar eternamente, então Deus é Deus de fracasso, incapacidade? Então, com certeza, Deus é um Deus de poder e Deus deve salvar este mundo, como está em Isaías 46:11. Ali a Bíblia diz que Deus falou: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, porque assim disse, assim eu farei. Eu determinei e também realizarei. Então Deus, com toda certeza e segurança, deve salvar este mundo, custe o que custar. Então, até que ponto Deus deve salvar este mundo? Com certeza, uma vez salvo, sempre salvo. A providência da salvação. O que é a providência da salvação? É expulsar o poder de Satanás completamente, é restaurar o homem até a posição antes da queda, é completar a finalidade da criação, é voltar para o direto domínio de Deus, ou seja, salvar o mundo, salvar o homem, aquela posição que Adão e Eva ocupavam
antes da queda. A história humana se tornou a história da providência, da salvação, e a salvação voltar ao estado original. Voltar ao estado original é realizar a primeira bênção do homem centralizado em Deus, fundamento de 4, posição no nível de frutificar. A segunda bênção, o fundamento de 4, posição no nível familiar, assim estabelecendo a família, a sociedade, nação e mundo. Depois, no nível dominar, o homem e a criação unido em Deus. Então, realizar essas 3 grandes bênçãos é a finalidade da providência da salvação. Então, desde que Adão e Eva pecou, Deus está em busca de restaurar e de salvar o homem. Então, aqui em Isaías 46, 11, assim disse, assim acontecerá. Eu determinei, também o farei. Então, Deus determinou isso lá no início com Adão e Eva e está trabalhando para poder realizar, para poder estabelecer. Então, essa providência da salvação, que é a providência da restauração, que é a providência da recriação. Então, vamos imaginar esse exemplo. Imagina salvar um doente. Quem está doente precisa do quê? De um médico. E o que o médico faz com o doente? O médico, então, examina, descobre a doença, medica, tirando a pessoa do estado de doente para o estado que ela estava antes de adoecer. Salvar uma pessoa que estava se afogando também é tirar ela do estado de afogado para o estado que ela se encontrava antes de afogar, e essa pessoa precisa de um salva-vida. Da mesma forma que o pecador, no estado de pecado, decaído, ele precisa também de um salvador. E esse salvador é o Messias, que vem tirar o homem do estado de pecado para o estado que ele se encontrava antes de pecar. Salvar um homem decaído significa restaurá-lo, tirar do estado de pecado pecaminoso para o estado que ele se encontrava no início. Então Deus tem trabalhado ao longo da história em busca de realizar o mundo do bem. E quando nós analisamos a história humana, é a história da providência da restauração. Deus é o sujeito do bem. Deus, como sujeito do bem, busca realizar o mundo do bem. Mas Deus, como sujeito do bem, criou o homem, e o homem tem com a mente original. Por causa dessa mente original, Deus cria o homem para que o homem pudesse se tornar o objeto substancial do bem. E o homem com essa mente original, mesmo tendo pecado, o homem está sempre buscando realizar o mundo do bem. E aí Deus então estabelece a religião como meio para que o homem possa realizar o mundo do bem. E aí quando nós pensamos na palavra religião, que no latim significa religar. Religar quem? O homem a Deus. Quando a nossa luz elétrica é cortada, o que precisa fazer? Pedir uma religação porque cortou. E às vezes tem que pagar um preço, para essa religação. Então Deus estabelece a religião como meio de trazer o homem de volta para Deus, de conectar esse homem de volta para Deus. Então, mesmo que gerações passam, esta religião ela tem se tornado transcendente. Até mesmo tempo e espaço, direciona-se sempre o homem para o bem, porque é o trabalho de Deus que é transcendente de tempo e espaço, direcionando o homem sempre para o bem. Então o homem sempre procura encontrar Deus pela constante busca do bem através da religião. Então, quando nós pensamos, indivíduo, raça, nações de certa religião, possa ter perecido, a própria religião permaneceu até o presente momento, porque é o trabalho de Deus para restaurar o homem de volta. E aí quando nós pensamos no contexto da história, no desenvolvimento da história, nós temos também o desenvolvimento das esferas culturais. Então, ao longo da história já existiram de 21 a 26 esferas culturais, religiosas, mas essas foram absorvidas por esferas maiores. E aí nós podemos dizer que temos 4 maiores: a Ásia Oriental, o hinduísmo, o Islã, aqui com o budismo, hinduísmo, depois o cristianismo. E a tendência dessas 4 esferas é se unir, baseado principalmente na cultura cristã, e através da cultura cristã, buscar unificar as esferas cultural mundial, centralizado na cultura do cristianismo,
para estabelecer um mundo unificado de uma única família humana em Deus como nosso Pai. Como está no livro de Efésios 4:6. Um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos e para todos. Então o cristianismo tem por missão última realizar a finalidade de todas as religiões, que têm dirigido o seu curso para a meta do bem. A história humana está caminhando, então, para a restauração de um só mundo unificado. Depois, como nós podemos perceber, essa tendência comum da religião e da ciência também. Porque, como nós vimos lá na introdução geral do livro do Princípio Divino, Deus criou o homem e criou o homem com a mente e um corpo. Porque o homem representa, o homem é uma encapsulação, o homem, ele tem as essencialidades duais de Deus de caráter interno e forma externa, assim como mente e corpo, que não é separado, é junto. Então o homem, através da sua mente, ele tem perguntas, ou questões internas que a religião responde, e a ciência, por causa do corpo, que então o homem tem questões externas que a ciência responde. Então são duas verdades. A história humana, ela tem seguido o curso providencial da restauração do mundo original da criação. Por isso Deus então permite o homem duas verdades, ciência e religião, para que o homem possa superar os dois tipos de ignorância, interna e externa. E a religião e a ciência, sim, devem se unificar para realizar um mundo original. Um outro ponto também é essa tendência da história de lutas. Como a gente pode ver, essas lutas que se iniciam em Abel e Caim, e vem ao longo curso da história, essas batalhas que aconteceram a nível familiar, tribal, racial, nacional, até nível mundial, como o mundo democrático e o mundo comunista. Então as batalhas aí têm sido por riquezas, terra, povos. O que observamos ainda resta esse último conflito, como nós podemos chamar de uma última guerra, uma guerra final, que é uma luta ideológica, E assim também as lutas precisam chegar a um ponto de unificação. Então, por isso, esta luta entre os dois mundos de democracia e do comunismo nunca cessará, a menos que a vontade última e a esperança última de Deus, ela seja realizada. Por isso, neste momento, para realizar esse mundo que Deus tanto anseia, é necessário que apareça uma nova verdade, que possa abraçar religião e ciência, que possa abraçar democracia e comunismo, e assim trazer a perfeita união, realizando o mundo original da criação que Deus idealizou desde o princípio. Na sessão 3, estudaremos os últimos dias. Quando nós pensamos os últimos dias, é o momento de nós pensar logo, se tem falado de que o mundo acabará. Então temos que entender o verdadeiro significado dos últimos dias. Os últimos dias, então, Deus, ele criou Adão e Eva. E Adão e Eva tinham que realizar a finalidade da criação centralizada em Deus, cumprindo as 3 grandes bênçãos, estabelecendo o mundo da soberania do bem, o mundo da soberania de Deus. Mas, com a queda, Adão e Eva não realizou as 3 grandes bênçãos centralizadas em Deus, mas sim realizou centralizada em Satanás. Ou seja, estabeleceu a soberania satânica e o mundo se tornou um mundo pecaminoso da má soberania. Então, ao longo da história, Deus tem trabalhado para destruir a má soberania, destruir o poder de Satanás e estabelecer o mundo da boa soberania. Mas, para realizar isso, Deus então tem que enviar o Messias. Então o Messias, esta figura messiânica que deve vir nos últimos dias. E assim o Messias é aquele que vem destruir a soberania de Satanás sobre a face da terra e estabelecer o mundo da boa soberania, o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra. Então, esse mundo ideal da criação, o Messias vem para realizar. Por isso nós analisamos que isso é os últimos dias, ou seja, os últimos dias é a idade no qual o inferno na terra será transformado
no reino dos céus, aqui na terra. Então, os últimos dias é um dia de medo. Então, muitas pessoas, elas acreditam que é um dia de medo e tem medo dos últimos dias, porque acreditam que muitas calamidades naturais acontecerão. Ou os últimos dias será um dia de alegria. Porque quando nós pensamos que será destruído o domínio satânico, o inferno na terra será transformado em reino dos céus aqui na terra, ou seja, então é dia de alegria. É o dia que a esperança única da humanidade, sustentada firmemente durante o longo curso da história, será realizado e será estabelecido, será concretizado a finalidade da criação, será realizado o reino dos céus aqui na terra. Então, os últimos dias não é dia de medo, mas sim dias de alegria. Vamos analisar, porque ao longo da história, Deus ele tem procurado estabelecer, ele tem procurado realizar os últimos dias, como nós podemos ver aqui, Deus tem procurado realizar os últimos dias já 3 vezes. Vamos analisar aqui na época de Noé. Então, com a queda, não se estabeleceu a soberania de Deus, mas se estabeleceu a soberania de Satanás. E aí, então, depois, 1.600 anos depois de Adão, Deus chama um personagem que é Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e andava com Deus. E Deus, então, deseja realizar os últimos dias com Noé. Por isso que aqui em Gênesis 6,13 diz: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então os dias de Noé eram os últimos dias. Mas, porque a família de Noé fracassou no cumprimento da responsabilidade, esses últimos dias vai se prolongar até o tempo de Jesus. Então, há 2.000 anos atrás, quando Jesus veio ali dentro da nação de Israel, no povo judeu, Deus então queria realizar os últimos dias. João 5,24. Jesus disse que ele veio como mestre do julgamento. Também Malaquias 4,1. Eis que aquele dia vem ardendo como um forno, e todo soberbo e todos que cometeram impiedade serão como palha, e o dia que está para vir vos abrasarão de sorte, que lhes não deixará nem raiz nem ramos. Então, a época de Jesus era também os últimos dias. Mas, porque Jesus acabou indo para a cruz, ele não pôde realizar os últimos dias. Então, estes últimos dias têm sido a esperança no dia em que Deus possa enviar-lhe o Messias. Lucas 17:26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, nos dias quando o Messias retornar, Deus então decide realizar os últimos dias. Então, os últimos dias têm se repetido por causa do fracasso na responsabilidade humana. Versículo bíblico que, com respeito aos sinais dos últimos dias, podemos analisar. Então, muitos religiosos creem que nos últimos dias várias calamidades naturais e mudanças radicais acontecerão. E quando nós pensamos a imaginação do homem moderno, por exemplo, ocorrerão na sociedade humana. Então, como a gente vê alguns filmes, por exemplo, de destruição, essa imaginação. E acredita que tudo vai acontecer como os versículos bíblicos está descrevendo, de uma forma literal. Contudo, se entendermos que a história humana é a história da providência para restaurar o mundo para a forma original planejada por Deus na criação, sabemos então que os sinais dos últimos dias não acontecerão de forma literal. Então, os últimos dias não acontecerão de forma literal, como muitas pessoas acreditam, como está escrito nos versículos bíblicos. Vamos pensar, versículo bíblico com respeito aos sinais dos últimos dias. Gênesis 6,13. Deus queria destruir a terra na época de Noé, porque a terra estava cheia de violência e corrupta naqueles dias. Então, aqueles dias eram os últimos dias. Deus realmente destruiu o mundo na época de Noé? Se nós estamos aqui sobre a terra,
até hoje. Então a terra não foi destruída na época de Noé. Então o mundo que foi destruído na época de Noé não foi a terra literal, mas sim o mundo da má soberania. Eclesiásticos 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então a terra é para sempre. Também Salmo 77:69. Edificou o seu santuário com os altos céus e com uma terra que firmou para sempre. Ou seja, o planeta Terra é para sempre. Deus não criou o planeta Terra com possibilidade de destruir depois. Então, quando nós pensamos Deus é o sujeito eterno do amor, a terra é o seu objeto de alegria, então Deus não a criaria com a possibilidade de ser destruída. Deus é onipotente, onisciente. Então não poderia ter sentido alegria por sua criação se a tivesse feito com a possibilidade de ser destruída por Satanás. Então Deus deve restaurar. É restauração e não destruição. Então quando nós pensamos destruir uma nação é fazer cair a sua soberania. E erigir uma nação é estabelecer uma nova soberania. Destruir esta terra é fazer cair o domínio de Satanás, a soberania satânica, e fundar um novo céu, uma nova terra, restaurar um novo céu, nova terra, restaurar a soberania de Deus sobre a terra. Analisando, 2 Pedro 3:12. Nos últimos dias, os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Malaquias 4:1. Está profetizado que no dia de Jesus, ele virá como o mestre do julgamento e depois julgará com fogo. O próprio Jesus, ele disse assim, em Lucas 12:49, Jesus disse que veio pôr fogo na terra e como gostaria que já estivesse queimando. Ou seja, não tem nenhum versículo, nenhum relato bíblico que diz que Jesus provocou algum incêndio. Então, qual é o fogo que Jesus veio lançar sobre a terra? Na verdade, Jesus vai trazer a sua palavra e como ele gostaria que ela já estivesse sendo falada. Então não teve julgamento com fogo. Na época de Jesus, isso deve ser uma expressão figurativa. Depois, vamos analisar o que significa o fogo. Tiago 3:6, a língua é o fogo. Ou seja, julgamento por fogo, julgamento pela língua. E o que é que sai da língua? Palavra. João 12:48. Quem rejeitar Jesus e não crer na sua palavra tem um juiz. E a palavra que Jesus falou será o seu juiz nos últimos dias. Tessalonicenses 2:8. O iníquo será revelado e o Senhor Jesus o desfará com o sopro dos seus lábios. Qual é o sopro que sai dos lábios? Palavra. Isaías 11:4. E ele ferirá a terra com a vara de sua boca, ou seja, a língua que está dentro da boca. E com o sopro dos seus lábios, a palavra matará o ímpio. João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o julgamento é pela palavra, o fogo é a palavra. Quando nós pensamos também na criação de Deus, quando Deus falou, façamos o homem, ou seja, ele criou pela palavra. O homem deveria ter realizado o ideal da palavra. Então, primeiro o homem deveria ter realizado a finalidade da palavra, tornando-se encarnação da palavra. Então, Deus criou para a palavra. Mas como aconteceu a queda? O arcanjo chega para Eva e disse, é verdade, ele começou a queda pela palavra, o pecado pela palavra. Então, o homem caiu porque não observou a palavra de Deus, deixou a palavra de Deus sem realizar e ouviu a palavra de Satanás. E a salvação, e a restauração, também é através da palavra. Então Deus, ele procura realizar a finalidade da palavra através da recriação dos homens decaídos. Então quando nós pensamos em um carro que bate em um poste, ele precisa passar por um martelinho de ouro, não é verdade?
Ele precisa passar por uma restauração, ser lixado, polido, pintado, trazê-lo do estado de batido para o estado que ele se encontrava antes de bater. O homem também precisa passar por esse processo, através da palavra, um processo de restauração, de recriação. João 1,14. O verbo palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, verdade. Vimos a sua glória como a glória do Filho ao Pai, ou seja, Jesus veio e cumpriu a finalidade da palavra, se tornou a encarnação da palavra, aquilo que Adão e Eva deveriam ter realizado e não realizou. Então a restauração pela palavra, recriação do homem pela palavra. Então por isso Cristo, Jesus, ele tem que vir novamente, como a encarnação da palavra, o verbo, tornar-se padrão de julgamento pela palavra, assim, julgar até o ponto que a humanidade cumpre a finalidade da palavra. Então, por isso, Jesus prometeu também a segunda vinda do Messias, para realizar o reino dos céus aqui na terra. Então, esse motivo de julgamento pela palavra, quando Jesus ele fala, vim lançar fogo na terra, como desejaria que já estivesse sendo aceso. Ele tinha vindo como encarnação da palavra, o verbo, proclamar a palavra da vida, e assim cumprir a finalidade da providência da restauração, cumprir a finalidade da palavra. Então o juízo deve ser feito através da palavra, como um padrão mais puro, mais próximo de levar o homem a cumprir a finalidade da criação de Deus. Esse versículo agora, que nos diz dos sinais dos últimos dias, Mateus 24, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santo que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Vamos imaginar, será que o corpo de uma pessoa que já faz 100 anos que foi enterrada, tem como o sepulcro se abrir e ela sair andando? Então, essa ressurreição não significa que seus corpos literalmente serão ressuscitados debaixo da terra. Isso é que as pessoas, elas podem sair de uma situação de corrupção para uma situação de um homem honesto, íntegro. Por quê? Se fosse literalmente a ressurreição, e se Jesus estivesse com um corpo físico, naquela época as pessoas tinham acreditado imediatamente nele. Então, se as pessoas fossem ressuscitar literalmente na carne, e se assim também fosse Jesus, os seus feitos, estaria registrado até hoje. Então, o que significa o sepulcro? É o reino dos espíritos de forma que estava numa moradia de um nível mais baixo. Vamos pensar, aquelas pessoas da era do Antigo Testamento, era um lugar mais escuro do que o paraíso, que foi aberto por Jesus, este reino espiritual, quando as pessoas elas saem do estado do espírito de forma, do estado de formação, e vai para o estado de crescimento para o paraíso. Essa ressurreição. O sepulcro é aquela idade anterior, como nós analisamos na primeira conferência, o princípio da criação, o estágio de formação. E sai e entra outro nível, que é o estágio de crescimento. Então, quando nós pensamos, o que é o céu? Será que o céu é o ar sobre nossas cabeças? O que nós estamos vendo aqui é o firmamento. Então, na Bíblia, terra geralmente significa o mundo decaído como moradia de Satanás, enquanto o céu significa o mundo da boa soberania. Então, terra é o mundo da soberania satânica e céu é o mundo da boa soberania. Então, quando as pessoas elas dizem, Pai nosso que estás no céu. Deus é onisciente, onipotente, mas as pessoas olham para o céu e dizem, Pai nosso que estás no céu. E Jesus disse, o Filho do Homem, Ele disse, senão aquele que do céu desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. Jesus estava na terra, mas disse que estava no céu. Que céu? Então é um céu diferente do espaço sideral. É o mundo da boa soberania, é o mundo do bem. Não é o céu sobre nossas cabeças.
E encontrando o Senhor nos ares significa que os santos receberão o Senhor no mundo da boa soberania, quando Cristo vier novamente e restaurar o reino dos céus na terra, fazendo cair a soberania satânica. Então, quando o Messias volta novamente, destrói o mundo da soberania satânica, faz cair a soberania de Satanás e eleva o mundo da boa soberania, céu. Há uma outra questão. Senhoras e senhores, tem esse versículo bíblico com respeito aos sinais dos últimos dias. Aqui em Mateus 24, 29, como nós vimos, diz assim, que o sol e a lua escurecerão, as estrelas caem do céu. O que realmente isso significa? Vamos pegar ali a história dos primeiros patriarcas, o neto de Abraão, Jacó. Jacó teve 12 filhos, mas o 11º filho de Jacó, José, ele teve um sonho, Gênesis 37, 9, o sonho de José. Ele disse, teve ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda tive um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. O que Jacó decifrou do sonho do seu filho? É que o sol representa pai, a lua representa a mãe e as estrelas os irmãos. Mas, como nós sabemos desse contexto bíblico, que os irmãos de José tinham inveja dele, vendeu ele para os egípcios, e ele se tornou escravo, né? Foi vendido como escravo. E depois lá, então, ele vai se tornar o gerente ali dentro do reinado, ou como primeiro-ministro. E quando faltou comida lá em Canaã, eles tiveram que ir buscar comida no Egito. E por uma ironia do destino, quem é que eles encontraram lá? O irmão que eles tinham vendido. Por causa da posição, eles tiveram que venerar o irmão. Então, aconteceu o que ele sonhou no sonho. Mas, o que nós queremos tirar daqui é que o sol representa pai, a lua representa mãe e as estrelas irmãos. Então, Jesus como pai, o Espírito Santo como a mãe, na posição de mãe, consola o coração dos fiéis, e o santo dos últimos dias como os irmãos. Senhoras e senhores, então Jesus e o Espírito Santo se tornaram os verdadeiros pais para trazer o renascimento em lugar de Adão e Eva. Adão e Eva deveriam ter realizado o ideal de Deus, gerado os filhos sem pecado, estabelecido o reino dos céus na terra e depois no mundo espiritual, mas eles caíram. Então o homem de pecado precisa ganhar o renascimento através de verdadeiros pais, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe. Então João 1:9, Jesus é comparado à verdadeira luz. Ele veio como verbo, palavra, que se fez carne, como a luz da verdade. Então a luz do sol, a luz das palavras de Jesus, a luz da lua, a luz do Espírito Santo, Espírito da verdade. Então, analisando, a luz do sol, a luz das palavras de Jesus, a luz da lua, a luz do Espírito Santo. Se o sol e a lua escurecer, as palavras do Novo Testamento faladas por Jesus e o Espírito Santo perderão a sua luz. Como assim? Então, como poderia as palavras do Novo Testamento vir perder a sua luz? Analisa. Quando nós pensamos na palavra do Antigo Testamento, a lei mosaica, o costume, a cultura, naquele momento. E Jesus então chega com as palavras do Novo Testamento. Qual palavra brilhou mais? Qual palavra era mais adequada naquele momento? A palavra do Velho Testamento ou a palavra do Novo Testamento? Claro que é a palavra do Novo Testamento. Então Jesus e o Espírito Santo vieram com as novas verdades, a palavra, para realizar as palavras do Velho Testamento. Então, quando Jesus e o Espírito Santo vieram, a palavra do Velho Testamento
perdeu seu brilho diante da palavra do Novo Testamento, ou seja, aquela palavra mais adequada para aquele homem naquela época, naquele ambiente cultural, naquele contexto histórico ali da época de Jesus. Por quê? Porque essa palavra foi dada para um homem de uma época anterior. E esta palavra foi dada para o homem da atualidade, da época de Jesus. Quando nós pensamos em uma nova era, depois de 2000 anos de Jesus, em outro momento Deus deve enviar o Messias e com ele uma nova palavra. Então, quando Cristo vem novamente, com a nova palavra para realizar as palavras do Novo Testamento, fazendo o novo céu e a nova terra, as palavras de 2000 anos atrás, ela perde o seu brilho diante da nova palavra. Ou seja, essa nova palavra é dada em uma outra época para satisfazer um homem de outra época. E essa foi para satisfazer o homem de 2000 anos atrás, assim como essa foi para satisfazer o homem de uma outra era anterior. Por isso, o sol e a lua escurecerá. Então, perderam as palavras, a sua luz, não significa dizer que ela deixou de brilhar, que ela deixou de existir. O que significa dizer é que o período da sua missão terminou com a chegada de uma nova idade. Percebeu? Graças a Deus. Apocalipse 21, do 1 ao 4. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia, endereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz que do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus será com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então a nova verdade vem para realizar o reino dos céus, realizar o mundo da boa soberania, os santos, as estrelas caem do céu. O Messias vem com a nova verdade, para realizar o novo céu e a nova terra. Mas os santos dos últimos dias ofenderão ao Senhor e falharão, assim como os líderes da religião judaica. Então imagina que Jesus veio com a nova verdade, ele estava aqui, olha, apegado à velha idade, apegado à velho costume, não aceitaram Jesus e ofenderam Jesus. Eles tinham mais grandes ânsias pela vinda do Messias, sua expectativa messiânica, mas todos eles caíram, ferindo e ofendendo a Jesus como Messias. Isso também pode acontecer nos últimos dias. E foi profetizado que em sua ignorância, muitos religiosos que estão ansiosamente esperando pelo segundo advento do Senhor, também ofenderão e falharão naquele dia, caindo assim da mesma maneira. Lucas 18, 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E Jesus disse que haveria de declarar aos religiosos, devotos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Então, tudo isso ele disse para avisar os santos dos últimos dias com respeito à sua possível ofensa, pois ele previu sua incredulidade. Então, na época de Jesus, aquelas pessoas daquela época que estavam esperando o Messias, deveria ter tido mais diligência, mais cuidado na atitude e na ação. Hoje também devemos tomar muito cuidado. Seção 4, os últimos dias e os dias atuais. A finalidade da providência da restauração é restaurar, é realizar as 3 grandes bênçãos. Então, quando nós analisamos hoje, pelo exame atual da realização das 3 grandes bênçãos, para com os homens que Deus estabelece, com a finalidade da sua restauração, podemos observar que hoje é o tempo dos últimos dias. Então, o que nós podemos ver aqui, em Mateus 24, 32, 33, da figueira aprendei, pois, esta lição.
quando já os seus ramos se tornarem interno e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, quando a gente sabe que está próximo o verão, quando as plantas começam a brotar folha, quando virdes tudo isto, sabeis que ele está perto e bem às portas. Então, quando nós vemos sinais, pode saber que é tempo dos últimos dias e é tempo do retorno também do Messias. Os fenômenos da restauração da primeira bênção. Então, quando nós pensamos, o padrão espiritual dos homens decaídos está sendo restaurado. Como está escrito em Atos 7:17. Nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonho. Este é um dos fenômenos dos últimos dias. Hoje nós sabemos que tem muitos crentes surgindo em todos os lugares, assim como um cogumelo depois de uma chuva, muitos crentes com capacidade de comunicação espiritual, com dom de profecia, com dom de revelação. Isto é um sinal dos últimos dias. Este é um sinal da busca do homem pelo seu aperfeiçoamento individual. Então, nós estamos vivendo uma época de últimos dias. Um outro ponto, a liberdade da mente original do homem decaído está sendo restaurada. Quando nós pensamos, hoje o coração e o zelo do homem alcançou o mais alto nível. As pessoas estão em busca da liberdade da mente original. Mesmo correndo o risco de sua vida, ela está em busca da liberdade da mente original. Isso é um sinal de que nós estamos vivendo os últimos dias. O homem está se aproximando da restauração da primeira bênção. Um outro ponto, o valor original do homem decaído, dotado na criação, está sendo restaurado. Quando nós pensamos, libertação dos escravos, libertação dos grupos de minorias, libertação das pequenas potências, exigência da dignidade humana, igualdade entre os sexos, igualdade de todos os povos, este é um fenômeno dos últimos dias. Então os homens decaídos estão agora entrando em uma nova era, na qual haverá de restaurar a primeira bênção de Deus para com o homem. Isto é um sinal de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Por quê? Quando nós pensamos na queda, o homem ele perdeu o seu valor na queda. Então, nessa época atual, quando a ideologia, a democracia, ela está buscando atingir o seu auge, os homens vieram em busca do valor original, da individualidade dotado na criação. Então, isso é um sinal dos últimos dias. Um outro ponto, quando nós pensamos na questão da restauração da segunda bênção, Adão e Eva, centralizado em Deus, deveria ter multiplicado os filhos do bem, formado a família, a sociedade, a nação, finalmente o mundo, estabelecendo a soberania do bem. Mas com a queda, o homem estabeleceu a má soberania, o homem de pecado, nação e mundo, soberania do mal. Então a busca pela realização, nessa providência da restauração, para estabelecer tanto a soberania interna como externa. Então, quando nós pensamos na soberania interna, pensamos logo na sociedade, nação e mundo. E aí nós vemos a ascensão e queda das nações, essas lutas e guerra, uma separação externa de Satanás. No lado interno, também a sociedade, nação e mundo, essa história do desenvolvimento das esferas cultural centralizada na religião. A religião é a separação interna de Satanás. Então, o que Deus tem conduzido? Deus tem conduzido esta providência para restaurar a segunda bênção em busca dos filhos que assistissem os verdadeiros pais. E quem seriam os verdadeiros pais? Os verdadeiros pais seria Jesus, Como verdadeiros pais, através da restauração da soberania interna. Por isso o Messias tem que vir em algum ponto da história também para estabelecer essa soberania do bem, realizando o mundo ideal. Então essa é uma evidência de que nós estamos vivendo aí os últimos dias. O homem está em busca deste momento. A restauração da terceira bênção, o dominar o mundo da criação externo, o domínio pela ciência. Nós estamos pensando, com a queda o homem foi despojado de seu domínio interno. Perdeu a sua espiritualidade, se tornou um homem bárbaro.
perdeu o domínio externo sobre a criação. Por isso, nos últimos dias, o homem tem que restaurar primeiro o quê? Sua espiritualidade, depois científico, e assim buscar esse ambiente de vida externamente confortável. E é isso que o homem está buscando. Então, isso é um indício de que nós estamos vivendo aqui os últimos dias. Por quê? Se o homem não tivesse caído, o homem tinha dominado realmente a criação. Por isso, nessa questão do dominai, quando nós pensamos na questão do dominar, essa preocupação que o homem hoje tem, preocupação ecológica, o homem está sempre preocupado com não jogar na atmosfera, a preservação dos animais, enfim. E depois o avanço científico e tecnológico, esse movimento de conservação da natureza. Então nós temos aí agora as campanhas para restaurar as áreas contaminadas. O homem está buscando sempre estar contra o desmatamento, de maltratos animais, contra o desmatamento, buscando sempre o controle da terra, do mar, do ar, do espaço, a transformação do deserto em áreas agrícolas, enfim. Então, e também depois o controle do ambiente, etc. Então, esse é mais um indício de que nós estamos vivendo aqui o tempo dos últimos dias, porque o homem está preocupado com dominar, que é a terceira bênção. Então, o homem original, se fosse o homem original, amaria com todo cuidado a criação, como esse amor, e em troca do homem dominar como amor, receberia beleza, receberia benefício, A seção 5, os últimos dias e a nova verdade, a nossa atitude. Senhoras e senhores, quando nós pensamos na nova verdade, na necessidade que nós temos de uma nova verdade, na missão da nova verdade, e vamos pensar que essa verdade quem dá é Deus. O homem compartilhando do benefício da idade, da providência, da restauração de Deus, está gradualmente sendo elevado em seu padrão espiritual e intelectual. Adão deveria ter crescido, centralizado em Deus, sem cair, mas quando caiu, também caiu o seu nível intelectual e espiritual. A verdade quem dá é Deus. Então Deus é um ser único, imutável, absoluto e eterno. Sua verdade também é única, imutável, absoluta e eterna. Então o que muda? O que muda são os métodos e amplitude para ensinar essa verdade. Então depois de Adão, passou 2000 anos e Deus chama um personagem, Abraão. Para Abraão, Deus dá uma verdade através da oferta. De acordo com o nível intelectual e espiritual do homem da época de Abraão. Depois de Abraão, 400 anos, Deus chama outro personagem, Moisés. E Deus dá uma outra verdade de acordo com o nível intelectual. Veja que o homem elevou o nível intelectual e Deus revisa os meios, modo como tratar esse homem, como se relacionar com ele. 1600 anos depois de Moisés, Deus envia o seu filho Jesus e quer se relacionar com as pessoas através do seu filho Jesus. A nova providência aqui foi o Evangelho. Outra época, outro nível. 2000 anos depois de Jesus, nos dias atuais, Deus deve enviar o Senhor do segundo advento e com ele também uma nova verdade para tratar com esse homem moderno da era da robótica, da informática e da computação, que quer um entendimento bem mais claro da verdade. Na era do Velho Testamento, assim como a luz de uma vela. Na época do Novo Testamento, assim como a lâmpada elétrica. Mesmo que a lâmpada elétrica está acesa, se nós temos uma vela aqui prendida, ela não deixa de brilhar, ela continua brilhando. Só que a lâmpada elétrica vai brilhar muito mais. Então, nos dias de hoje, Deus deve enviar a nova verdade, assim como a luz do sol. E por mais que está de dia agora, a luz está ligada, mas ela não brilha tanto quanto a luz do sol. Mas ela também não deixa de brilhar. Então, a necessidade que nós temos é de satisfazer o homem atual. Percebe? Entende? Satisfazer o homem atual. A verdade tem que ser dada em cada época. Então, Deus é um vivo, ativo, e está trabalhando através da história e da mente das pessoas. Por isso, no livro de Amós 3:7, a Bíblia nos diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma se não revelar seus segredos a seus servos e profetas. Apocalipse 10:11. Me importe que profetize de novo a numerosos povos, línguas e reis, numerosas pessoas que precisam ter uma verdade que possa satisfazer a todos. Quando nós pensamos, o mundo mal,
e o mundo do bem tem que ter esse momento de encruzamento quando destrói a má soberania e estabelece a nova soberania. Por isso é inevitável estabelecer a soberania do bem através da nova verdade, trazida pelo Messias na sua época. Só que, quando a nova verdade chega, as pessoas sentem, internamente, as pessoas desta época sentirão grande insegurança interna e caos devido à superficialidade de seus ideais ideológicos. E externamente terão medo ao enfrentar a ameaça de confrontos, lutas com armas terríveis. Mateus 24, do 4 ao 9. Levantará-se nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. O período onde o velho termina é exatamente o período onde o novo começa. O fim da velha história é o período do início da nova história, como está aí, no versículo que nós acabamos de ler. Deus, Ele estabelece o centro da soberania do bem para a nova época. Exemplo de que Deus tem estabelecido o centro de emergência, o centro da soberania do bem, é quando nós analisamos a Arca de Noé, o tempo de Abraão, de Moisés, Jesus. Todos eles foram figuras centrais de suas novas épocas. Aonde estava Noé, estava a arca. Aonde estava Abraão, estava a oferta. Aonde estava Moisés, estava a lei. Aonde estava Jesus, estava o evangelho. Aonde estiver o Messias hoje, também estará a nova verdade. Estará o centro de emergência. Estará o momento de estabelecer a nova soberania. Qual deve ser a nossa atitude? Devemos encontrar a figura central da nova história, a quem Deus designou para que possamos participar da nova época. Então nós devemos encontrar a figura central nos dias de hoje, para que possamos participar dessa nova época. As pessoas da velha idade, quando chegar a encontrar a nova idade, têm que ter discernimento. Temos que ser humilde. Então essa providência da nova idade, ela não começa depois do extermínio da velha idade. Ela se inicia aqui, ela cresce nesse período da velha idade, mas vai estar sempre em confronto. Mas é um período de transição. O período quando o velho termina é o período quando o novo termina. Vamos analisar a nova idade, a nova época. Não é facilmente compreendido por aqueles que estão acostumados com as convenções da velha idade. Sábios vieram encarregados da providência de uma nova época, mas se tornaram vítima da velha idade. Vamos pensar o exemplo de Jesus. Jesus, ele vem como centro da nova idade. Mas ele dizia, quem vem a mim vê ao Pai. Não crees tu que estou no Pai, o Pai está em mim? As obras que faço, não as faço de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. Vossos pecados estão perdoados. Pode colher espiga no sábado. Foi taxado de herege. Essa figura central se torna vítima da velha idade. Foi perseguido. Lucas 5,38. O vinho novo deve ser colocado num vaso novo. Todo aquele que quer receber a nova revelação, a nova idade, viver numa nova idade, tem que se renovar. Então, quando nós pensamos Cristo na sua segunda vinda, Ele deve voltar no fim da época do Novo Testamento, como centro da nova idade. Então, Messias deve voltar. Para realizar a providência, é possível que Ele seja rejeitado e perseguido pelos fiéis nessa época. E nos dará novas palavras para a construção da nova idade. E é por isso, Jesus foi perseguido, ridicularizado pelos judeus. Dizia que ele estava possuído por Beelzebu e príncipe dos demônios. Pode acontecer a mesma coisa. Quando Lucas 17:25 fala da segunda vinda, primeiro o Senhor deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado no seu tempo por esta mesma geração. Então o Messias vem em uma nova idade, para realizar o novo céu, a nova terra. Mas
bem provavelmente que será perseguido. Aquele que no período de transição, as pessoas que estão vivendo no período de transição, elas estão apegadas ao ambiente da velhidade. Então pode ser que serão julgados junto com a velhidade. O homem decaído, ele é muito lento em sensibilidade espiritual. Coloca maior ênfase na velhidade. Essa é a maioria dos casos, né? As pessoas estão apegadas a uma visão de uma velha idade e não compreenderão, nem conseguirão entender a providência da nova idade. Por isso que Jesus disse, o vinho novo deve ser colocado em um vaso novo. O povo judeu estava apegado às leis do Antigo Testamento, aos ritos daquela época, não conseguiram seguir Jesus, mas Jesus representava a providência do Novo Testamento. Representa a providência do Novo Testamento. Então, por isso, as pessoas preparadas de consciência compreenderão espiritualmente e responderão à nova providência. Elas responderão à nova providência. Exemplo do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, eles aceitaram Jesus por quê? Pescador, cobradores de impostos. Eles não estavam apegados a nada. Aceitaram mais facilmente. Eles sentiram no seu coração que deveria seguir Jesus. Nos últimos dias, antes de encontrar com a nova verdade, as pessoas vagamente sentem a espiritualidade e a nova idade. Sente a extrema angústia espiritual e a urgência. Ouvirem nova verdade ocorrerá em um despertar no coração e intelecto, pelo Espírito e verdade. Porque a Bíblia diz, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e verdade. Isso é fé e conhecimento, nesse mesmo tempo. Então, reconhecerão perfeitamente a necessidade de Deus enviar essa nova verdade através do Messias na sua época. Então, se isso se realiza, se as pessoas aceitam, se elas concretizam, elas poderão sentir grande felicidade, assim, tanto para elas quanto para Deus. Também, nos últimos dias, nós devemos ter humildade e oração das coisas celestiais que nós não entendemos. Procurar a nova verdade sem preconceito e verificar se a nova verdade encontra e se produz uma verdadeira felicidade, uma felicidade genuína. E se traz uma verdadeira salvação através da nova verdade. Fazendo isto, as pessoas nos últimos dias poderão encontrar o caminho para a verdadeira salvação. Nesta conferência, a consumação da história humana, estudamos como a história iniciou, ao longo da história Deus trabalhou, e a meta final é a restauração do homem decaído para o estado original. É estabelecer sobre a face da terra a soberania de Deus, fazendo cair a soberania de Satanás, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Até aqui a consumação da história humana, um muito obrigado. Que Deus abençoe. Espere o próximo vídeo.